invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Tem um pedido de preferência de julgamento, 41 PJE, pauta do Judicial Eletrônico. Também uma revisão criminal, também a relatora Esbardou Cláudio, requerente Gilvan Antônio de Oliveira, requerida Justiça. Está em mesa, Esbardou Cláudio? Está com a palavra, né? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental, 15 minutos. Muito obrigado. Venho aqui cumprimentar o presidente desse tribunal pleno, desembargador João Rebouças, o nobre relator, desembargador Cláudio Santos, os demais desembargadores aqui presentes, serventuários, nobres colegas advogados. E, iniciando minha fala, minha sustentação, trata-se de um caso, né, ocorrido na cidade de Canguaretama, Rio Grande do Norte, no ano de 1999, em que eu, revisionando, o senhor Gilvan Antônio de Oliveira, foi acusado de ter, juntamente com seus companheiros policiais militares, terem comparecido à residência da vítima, o senhor Cosmo de Abreu, para diligenciar uma acusação de caso de estupro, e lá estando, efetuaram, sob o mando do delegado de plantão, que efetuassem a prisão por suspeita, né? Existiam provas, até então, que alegavam que ele seria acusado, seria réu, seria o cometedor do crime de estupro de uma criança. E, após esse fato, ocorrendo a diligência, o revisionando, o senhor Gilvan, junto com os companheiros, foram acusados de ter cometido o crime de tortura contra a vítima Cosmo de Abreu. O que lhe chama a atenção para esse caso, que ocorreu no ano de 1999, e tão somente a denúncia foi recebida em 2003, 4 anos após o fato. Causou muita estranheza a nobre defesa, na época, não era nem advogado, e revisionando os autos, eu prestei bastante atenção para esse fato. E o que causa mais estranheza ainda é o fato de que o nobre delegado de plantão da época, ao analisar o inquérito, sequer apresentou elementos que dessem prova que o revisionando Gilvan ele fosse realmente acusado. O laudo do ITEP, que foi realizado, não sequer consta como acusado o revisionando Gilvan, como praticante do ato. Consta outros 2 policiais, mas não consta o senhor Gilvan. E, nobres desembargadores, analisando o caso, praticamente 20 anos depois do ocorrido, a vítima, de livre e espontânea vontade, foi até um cartório de notas, e lá emitiu uma declaração informando, né, que a vítima, o revisionando Gilvan, não teria cometido nenhum crime, não teria o agredido, não teria o torturado, e que seria outra pessoa. E esse fato não foi o único, houve novamente outra declaração também em cartório posteriormente. Ocorreu na cidade de Canguaretama um processo judicial, no qual eu atuei já no fim, já nas fases finais, de uma justificação de provas, onde a vítima, Cosmo de Abreu, ela, em audiência perante aquele magistrado, informou que o revisionando Gilvan de Oliveira, Antônio de Oliveira, não teria o agredido. Essas provas eu só tive acesso recentemente, fiz a colação nos autos, e isso só atesta que o revisionando ele não cometeu nenhum ato. A própria vítima ela fala isso, tanto em sede judicial,
como em cartório extrajudicial, o que só comprova que o senhor Gilvan não cometeu nenhum caso. Hoje, o senhor Gilvan responde, ele foi condenado, ele foi expulso da corporação, inclusive, consta nesta casa, nessa egrégia casa, processos, mandados de segurança, onde o desembargador Gilson, ele é o relator. Houve uma concessão parcial de ordem, e, sendo breve, sem querer tomar o tempo de Vossas Excelências, não constam elementos probatórios de que o senhor Gilvan, revisionando nestes autos, tenha cometido o crime. Houve uma patente e grave falha na análise das provas que o levaram a ser condenado naqueles autos. Chamo a atenção que, na época, pela ausência, inclusive, poderia ter sido absolvido pelo princípio indúbio pro réu. Mas o importante é que, nestes autos dessa revisão, constam elementos suficientes a comprovar a inocência do revisionante Gilvan Antônio de Oliveira. Então, nobres excelências, encerrando minha sustentação, o pedido do senhor Gilvan, e aqui feito por mim, é para que seja anulada aquela decisão e aplicada a absolvição dele pelos elementos probatórios. Obrigado. Vereador Cláudio, o relator está com a palavra. O voto está disponibilizado no sistema e a justificação do voto é pela improcedência do pedido revisional se concluir. De formas que, embora eu pessoalmente esteja sempre afeita à liberalidade maior nesses casos, de realmente revisar possível injustiça, não encontrei elementos com consistência necessária para julgar procedente, de formas que o voto está posto com essa conclusão, senhor presidente. O voto está no sistema, Vossa Excelência cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A votação está consolidada e que a unanimidade de votos está julgando improcedente. O sistema do voto do relator. Pois não, desembargador Amilcar. Eu estou registrando só um pedido de vista para... Quer pedir vista? Dizendo, vou, Okay. Excelência. Então, antes da proclamação, pediu vista do desembargador Amilcar. Que, pela ordem de preferência, tem os 6 também do PJE, mandado de segurança. Tem sustentação do Procurador do Estado, impetrantes Claudimar Gomes Bezerra, José Bilro Machado, impetrante do Secretário Estadual da Administração de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Relator desembargador Vivaldo Pinheiro, os 6. Está em mesa, Excelência. Voto disponibilizado. Voto já disponibilizado. Se Excelência quiser conceder a palavra. Doutor Marcelo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Então, está com a palavra no prazo regimental de 15 minutos. Muito bom dia, muito obrigado. Sempre uma honra retornar a este plenário e falar para Vossa Excelência, cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais membros, eminente relator, excelentíssimo procurador-geral de Justiça. O tema que me traz é aparentemente simples, porém é uma oportunidade de ouro para que o tribunal defina se o servidor público do Poder Executivo tem direito a um reajuste automático, porque submetido ao teto constitucional, independente de iniciativa legislativa nesse sentido. O caso apresentado a esta Corte é dos auditores fiscais do Estado. Como todos sabem, os auditores, por conta de acordos históricos feitos para
acomodar uma dívida quase bilionária, tiveram assegurada a vinculação dos seus vencimentos ao subteto constitucional. E, a partir de sucessivas ilações, chegou-se a defender que o reajuste dos vencimentos dos auditores fiscais seria automático. E esse é o tema que preocupa, que chega hoje à casa por meio de um mandado de segurança individual, portanto, aparentemente simples, mas que envolve uma repercussão gigantesca. Porque, a partir do que se decidir hoje, poderão estar abertas as porteiras para uma infinidade de pleitos tendentes a vincular vencimentos ao subteto, tendentes a implantar um gatilho automático de reajuste. O caso, como eu disse, é relativamente simples. Impetração individual, auditor fiscal pretende o pagamento retroativo dos vencimentos decorrentes do reajuste implantado, a seu ver, com atraso, porquanto o Estado só efetivou a recomposição dos 16,38%, aproximadamente, deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de agosto de 2019. Em aproximadamente março ou maio de 2019, o Estado, representado por sua governadora, pelo Procurador-Geral do Estado, celebrou um acordo extrajudicial com o Sindicato dos Auditores Fiscais e decidiram escalonar esse reajuste, sem iniciativa de lei. E esse reajuste foi implantado inicialmente em 5%, 2 ou 3 meses depois, mais 5%, e, finalmente, em agosto, os 6,38% restantes. Vêm os auditores, como no caso desse piloto, que chega aqui inaugurando a discussão, pleitear o período impago, período retroativo entre janeiro e o início do escalonamento, e, obviamente, vai ter que se fazer aí a proporção dos meses em que se pagou 5, mais 5, mais 6. Então, ele quer a diferença, porque ele entende que, desde janeiro, já deveria estar recebendo, com base no novo padrão remuneratório dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Auditor fiscal, segundo ele, segundo a petição inicial, tem direito ao reajuste automático. Pasmem, Vossas Excelências. Ah, mas tem um acordo, a governadora fez um acordo. Sim, era isso ou nada. Mas, em nenhum momento, o acordo está dizendo que está se legislando no Rio Grande do Norte por meio de acordo. O acordo foi para evitar a paralisação da categoria. E o acordo é simples. Vou pagar o escalonado, vou pagar o reajuste de forma parcelada, para que meu orçamento possa respirar, e vocês, em contrapartida, renunciam aos atrasados. Me garantem que não vão na justiça pedir os atrasados. Essa era a boa-fé objetiva do acordo. Mas, por uma falha de redação, constou que o sindicato não ajuizaria ação coletiva para a cobrança dos retroativos. Por isso, a brecha para que os individuais como este venham a juízo. Nada contra, acordo é acordo. Eu não vou vir aqui dizer que o acordo da governadora não tem valor, de forma alguma. Não é esse o meu papel. Seria matar de vez a credibilidade do gestor público. O acordo se cumpre, e foi cumprido, foi implantado. Os auditores já recebem, desde agosto, com o reajuste total. Mas a boa-fé foi por terra, porque a ideia era de concessões recíprocas. Qual foi a concessão por parte dos auditores? Nenhuma. Receberam
o reajuste escalonado, e agora vem a juíza pedir a diferença retroativa. Ganho zero para o Estado. A ideia do acordo era: eu, sindicato, enquanto substituto processual, representante da categoria, garanto que não vai haver cobrança retroativa. E isso fecha o espírito e a harmonia de um acordo. Mas não foi essa a redação, infelizmente. Mas eu quero ir ao ponto, que é a necessidade de lei ou não para reajuste dos auditores, porque a petição inicial traz vasta jurisprudência, inclusive precedentes do desembargador Cláudio Santos, precedentes do desembargador Amaury, e, louvando-se desses precedentes, sustenta que o reajuste é automático. Eu vou ilustrar aqui com a brincadeira que minha filha fez comigo ontem. Minha filha tem 6 anos de idade, chegou para mim e disse: papai, repita comigo. Qual é a cor da neve? Branca. Disse: então repita. A neve é branca. Eu repeti 5 vezes. A neve é branca, a neve é branca, a neve é branca. Vou fazer uma trollagem com você, papai. A neve é branca. A vaca bebe, e eu respondi: leite. E ela disse: não, papai, a vaca bebe água. A vaca dá leite. Fiz uma trollagem com o senhor. Quero dizer aos senhores que a petição inicial fez uma trollagem com a jurisprudência desse país e dessa corte. Porque toda a jurisprudência transcrita é no sentido de que o teto é de aplicação automática, imediata, é norma de eficácia plena. Certo? Para fins de redutor. Para autorizar que a administração corte, adeque os supersalários sem processo administrativo prévio. Não há um precedente que diga, logo, o reajuste é automático. Nenhum. Nenhum tribunal disse que a vaca bebe leite. A petição é uma trollagem. A jurisprudência citada é um mosaico quase Frankenstein. O único precedente, é um precedente administrativo do Conselho Nacional de Justiça que concedeu uma liminar para antecipar os efeitos de uma norma jurídica que ainda não existe no mundo jurídico. Pasmem, Vossas Excelências. Que seria o parágrafo único do artigo 11 da resolução número 13 de 2006, para dizer que, reajustado, publicada a lei federal que reajusta os subsídios dos ministros do Supremo, automaticamente estão autorizados a magistratura estadual, federal, a implantar o novo padrão remuneratório. Perfeito. Não vou discutir o mérito dessa decisão do CNJ. Não me cabe. Me parece que essa decisão ainda vai dar o que falar. E parece que o CNJ extrapolou completamente o seu papel constitucional. Não cabe ao CNJ interpretar a Constituição, muito menos legislar. Isso é papel do Supremo. Isso é papel desse tribunal. Como todos os tribunais, enquanto órgãos do Poder Judiciário, têm legitimidade para dizer. Mas o CNJ não. Esse tribunal pode dizer hoje, numa pré-judicial de inconstitucionalidade, num incidente de inconstitucionalidade, esse tribunal pode dizer que o reajuste é automático, mas o CNJ não poderia. Mas, abstraindo essa crítica quanto a essa muito duvidosa constitucionalidade da decisão do CNJ, que, repito, para minha surpresa, antecipou os efeitos de uma norma que ainda não existe no mundo jurídico. Confesso que, em 20 anos de advocacia e 14 anos como procurador do Estado, nunca vi isso na minha vida.
Mas, abstraindo isso, qual é o alcance da decisão do CNJ? Magistratura. Apenas isso. Esse suposto precedente extremamente questionável se aplica à magistratura. Em que momento, por qual razão, eu posso trazer isso para o caso dos autores fiscais? Onde é que está dito que o auditor fiscal não tem que enviar projeto de lei, como nós, procuradores do Estado, fizemos, a duras penas, e não tivemos nenhum efeito retroativo, para que fique claro? Por que é que o auditor fiscal tem esse gatilho automático? Qual é o amparo legal para isso? Qual é o amparo constitucional para isso? Então, me parece muito claro que a impetração não tem amparo legal, nem constitucional, para pretender o pagamento retroativo à vigência do novo padrão remuneratório dos ministros do Supremo. Me parece que a jurisprudência transcrita na SEAL é totalmente impertinente, é inespecífica, parte de uma premissa verdadeira para uma conclusão falsa, tentando induzir os senhores, no exercício sofismático, ao erro. Me parece que a impetração deve ser denegada, e mais que isso, me parece que o tribunal deve fazer constar, até por uma questão de política judiciária, para evitar uma enxurrada de ações, deve aproveitar a oportunidade, quase que aqui aplicando um regime de julgamentos com repercussão, com efeitos repetitivos, que eu sei que não é o caso, mas cada vez mais se tem feito isso, o processo civil agradece, a política judiciária agradece, mas que fixe a tese, deixe o recado de que servidor nenhum do Executivo tem direito a reajuste automático. É um momento importante para essa Corte. E, por fim, um pedido acessório, trabalhando aqui com aquele pessimismo de Schopenhauer, caso Vossas Excelências defiram a segurança, o que eu não acredito, mas que façam constar a limitação do pagamento retroativo. O mandado de segurança não é suscetível de ação substitutivo de ação de cobrança, e que esse eventual crédito não pode ser objeto de implantação em folha, como já decidiu esta Corte reiteradamente e o STJ no famoso caso da GTNS, dos servidores do Judiciário, em que, ao final, se entendeu que a cobrança deveria ser por requisitório, seja RPV ou precatório, a depender do valor, mas jamais por implantação em folha. Eu agradeço a atenção de todos, confio na serenidade dessa Corte. Senhor presidente, essa matéria realmente ela tem sido já objeto de enfrentamento aqui em alguns momentos, e o tribunal tem dado uma interpretação a partir do que posto no acordo firmado com o Executivo à época, envolvendo essa questão. Mas, não obstante, Excelência, foi trazida à tribuna algumas considerações que me chamaram a atenção, e ainda que o próprio desembargador Vivaldo traga no bojo do seu voto decisão da minha relatoria, eu penso e preciso refletir um pouco mais sobre o tema a partir do que foi posto na tribuna quanto à questão desse reajuste automático. Realmente é um tema de extrema relevância, não só para a Corte, mas com repercussão em todo o Estado do Rio Grande do Norte, no que diz respeito aos servidores públicos, quando se trata de implantação de reajustes. É preciso, todavia, a meu sentir, se examinar o que posto na tribuna a partir do que é efetivamente pedido na petição inicial. Qual realmente o fundamento,
Quanto à questão da retroatividade, realmente aqui, inclusive, isso é pacífico, nós já temos decidido que os efeitos financeiros é a partir da impetração, mas essa questão de fundo eu preciso, não é questão de preferência, senhor presidente, dar uma reexaminada e peço vista dos autos, senhor presidente. Então, senhor presidente, pela pela ordem. Eu gostaria de justificar o meu voto divergente, máxima vênia do ilustre relator, como tenho feito em outros processos, independentemente do pedido de vista do desembargador Amauri, que deverá aprofundar ainda mais essa discussão, mas esse mandato de segurança, como outros que foram votados aqui, eu também concordo com o desembargador Amauri que merece uma melhor reflexão da Corte. Os auditores estão recebendo com o redutor do teto, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e na emenda número 11, o valor de 30.471, correspondente a desembargador do Tribunal de Justiça, como está posto, inclusive, no relatório do colega desembargador Vivaldo. Diz no parágrafo B que em 18 de novembro foi publicada uma Lei 13.752, que ajustou o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal para 39 mil, razão pela qual teria havido alteração do teto salarial para os funcionários do Estado para o valor de 35.462. A alteração esta não implantada nos contra-cheques dos impetrantes, o que caracterizaria ato ilegal e abusivo da autoridade coatora. Isso significa 4.991. R$ 4.991,01. E se pede o pedido, o foco do pedido é que esse reajuste seja aplicado imediatamente com base no reajuste do ministro do Supremo para os impetrantes, como outros tantos que estão aí burlando essa impossibilidade de vinculação de subsídios e remunerações entre servidores públicos, de quaisquer categorias, como tem centenas, não são dezenas, de decisões. Pelas conveniências politiqueiras que ocorrem normalmente no Rio Grande do Norte, todas as semanas e de todos os anos, terminou-se a época da governadora Rosalba de se acabar com a greve, se propondo um acordo em que os atrasados seriam pagos através da remuneração automática vinculada ao ministro do Supremo. E aí, como essa outra questão desse atrasado não foi também devidamente discutida, até porque, fazendo um parêntese, na minha família tinha um auditor que ganhava R$62 mil à época e ficou com muita raiva de mim, porque eu votei contra ele. Mas era um tio muito querido, mas não posso confundir o meu bem-querer pelo meu tio com o que eu acho correto em termos da Constituição. Então, não quero ser intransigente, mas o Supremo, inclusive, em arguição de descumprimento de preceito fundamental, em ADIM, em suma vinculante, tem repetidamente dito, e eu não sei se a Procuradoria, eventualmente, com outros processos por aqui passaram, entrou com alguma reclamação ou com algum outro recurso no Supremo, mas essa
essa vinculação ela é muito clara no artigo 37, inciso 13 da Constituição, e não vai ser um acordo ainda mais realizado entre partes públicas, de direito público, que vai ficar à margem da Constituição Federal ou acima da Constituição Federal, ou como no caso aqui, frontalmente contra a Constituição Federal. Não pode um acordo sobreviver contra a Constituição Federal, principalmente entre pessoas de direito público, que foi, na realidade, funcionários públicos representados por um sindicato e o poder executivo pela conveniência política eleitoral qualquer, como a gente vê todos os dias aqui. E esse tribunal haverá se deparar com outras questões também do mesmo naipe, da mesma responsabilidade. E eu queria apenas explicitar esse meu voto divergente, como está posto, como foram os outros votos divergentes nessa mesma matéria que eu proferi aqui neste plenário, absolutamente respeitando o entendimento de quem pensa que o acordo deva prevalecer diante da Constituição. Então, senhor presidente, eu justifico esse voto, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com os magistrados, em que o Supremo decidiu que a magistratura era única, como o Ministério Público é único no Brasil, está lá, quando trata do capítulo do Poder Judiciário brasileiro. E, mais ainda, que atinge também o Ministério Público, precisamos nós, diferentemente do que acontecia no passado, de total autonomia para não ficarmos de pires na mão perante o Executivo pedindo aumento, como acontecia antigamente. Eu mesmo aqui no tribunal já cheguei ainda nessa época. Depois, até para manter a independência e a autonomia do Ministério Público da mesma forma. Não é o caso das classes dos trabalhadores, por mais dignas que sejam essas categorias, que vão querer agora pegar esse vácuo de uma decisão administrativa do CNJ, não é decisão judicial. Então, com esses esclarecimentos, Excelência, independentemente do voto do desembargador Amauri, que poderá trazer, mas eu já tenho proferido alguns votos nesse sentido, eu estou divergindo e não estou concedendo a segurança. Era só essas justificativas. Desembargador Valdo, quer... Excelência, só acrescentar que, em relação a essa mesma matéria, estão aí os mandados de segurança 7, 8, 9 e 10, que então devem... Todos para pedido de vista. Essa mesma matéria. Ou sobrestar, né? A do Amilcos. Pode ser. Podia sobrestar o julgamento para que evitasse uma situação. Eu vou aguardar o voto de vista do desembargador Amauri, já fez a retirada do voto, já protocolado. Senhor Então, presidente, também, eu já, inclusive, havia votado, mas também tem da minha relatoria aqui posta no voto, eu aguardo o voto do voto vista. Presidente, pela ordem. O de número 29 é da minha relatoria, também incluo nesse rol. 29. Ok. Então, após o voto do relator, pediu vista antecipado do desembargador Amauri, o desembargador Cláudio expôs a divergência pela denegação e demais aguarda o voto vista. E não estão em mesa os processos já mencionados pelo desembargador Vivaldo e o desembargador Gilson. Ainda pela ordem de preferência aqui para sustentação, tem a revisão criminal de Apodi, requerente Otoniel Onessino da Silva, sustentação do Dr. João Antônio Dias Cavalcante, requerida Justiça Pública, relator desembargador Cláudio Santos, revisor o Dr. Roberto Guedes. Dr. João Antônio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensa sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental de 15 minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, quero registrar aqui meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente desta Corte. Cumprimentar também o
doutor desembargador, relator desta revisão criminal, Cláudio Santos, e demais desembargadores que compõem esta casa. Estendo também meus cumprimentos ao doutor Procurador-Geral de Justiça, serventuários dessa casa, colegas advogados e policiais militares. A questão trazida à análise de Vossas Excelências neste dia trata-se de uma revisão criminal provocada pela defesa de Otoniel Onessino da Silva, decorrente de um edito condenatório advindo do juízo de piso e sediado na comarca de Apodi, o qual deu procedência à denúncia ministerial, considerando o revisionando nas iras dos artigos 213, combinado com o artigo 224, a linha A do Código Penal. Excelências, esta revisão criminal parte da premissa de um requerimento feito ainda na comarca de Apodi de justificação judicial, a partir de novas provas. Provas essas testemunhais que, infelizmente, à época da instrução, não foram produzidas naquele juízo. Em destaque, excelências, desde o princípio foi cogitado que as provas que embasaram o presente decreto não primou pela segurança ou critério atentatório contra a liberdade sexual da vítima, que, apesar de frequentar a moradia do revisionando, este nunca assediou. Não obstante, julgados que entendendo serem os pais e parentes da vítima, dos intitulados crimes contra a liberdade sexual, extremamente interessados, diretos no êxito das diligências repressivas, como evolução persecutória, além de intensificar mecanismos a justificar a eventual condenação do revisionando, eles reconheceram em depoimentos suspeitos a autoria delitiva. Sabe-se, excelências, que a lei penal, em particular, tem como objetivo proteger a mulher, a criança, os adolescentes e todo o arcabouço da sexualidade de quem é inexperiente, não se esquadrando nisso a vítima, sob pena de criar fendas no percurso daqueles que não têm histórico em crime dessa envergadura, enquanto possuía a vítima senso de sexualidade e com afeição a namoro e relacionamentos com pessoas adultas. Em atenção aos depoimentos que foram colhidos perante o tabelionato do primeiro ofício da comarca de Apodi, sob iniciativa dos cidadãos Francisco de Assis Maia de Lima, Francisco Viana da Costa Júnior e Francisco José dos Santos e Doroteia Martinho Brilhante. Depoimentos estes que se encontram também nos autos, gravados em mídia, do tipo de CD-ROM. Fortemente são substratos que servem para a análise e revisão deste decreto condenatório. Um importante destaque, excelências, algo que traz qualquer prejuízo para a defesa, é que a menor à época, vítima, só veio noticiar o suposto fato após 5 meses. E com a notícia do fato, o registro na delegacia de polícia, que foi requisitado a perícia, onde constatou realmente que, à época, a menor mantinha relação sexual, caracteriza o prejuízo
constitucional para a defesa, do contraditório, haja vista esse lapso temporal, as notícias que se encontram nos autos, que a mesma se relacionava com outras pessoas, o que gera tamanha insegurança para persistir na injustiça que procura-se aqui a revisão por meio do que já foi trazido com base nos depoimentos colhidos após o trânsito em julgado do decreto condenatório. Posto isso, excelências, a defesa de Otoniel, confiando na justiça desta corte, pugna pela procedência dessa ação revisional, em busca do que se faz aqui todos os dias, a justiça. Agradeço a atenção e que Deus abençoe e ilumine todos. Com a palavra, o eminente relator. Excelência, o voto, como está exposto, tem um relatório relativamente sucinto, mas que espelha o processo. Eu, como tenho dito repetidamente, vejo sempre a rescisória e a revisão como oportunidades de se refazer a justiça. O processo traz declaração bastante firme, consistente, contundente da vítima sobre os fatos de sua mãe, também prova pericial do laudo de exame de conjunção carnal, e um importante também é um de uma psicóloga do programa Sentinela do município de Apodi, quando ela diz textualmente, e inclusive acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela delegacia, que não há nenhuma dúvida, a situação é extrema de dúvidas com relação ao abuso sexual. A vítima tinha 13 anos de idade à época e o acusado, o condenado, 31 anos. Esse processo foi confirmado pela Câmara Criminal, não só no que diz respeito à autoria, mas materialidade também, e o Superior Tribunal de Justiça, através de recurso especial, que abraçou as provas carreadas aos autos e as achou suficientes para o decreto condenatório. De formas que eu, objetivamente, estou julgando improcedente o pedido de revisão criminal com base nessas argumentações expostas. Doutor Roberto Guedes, como revisor, como vota? Nenhum destaque, nenhuma observação a fazer, nenhuma contradição com relação ao voto do relator e me acosto ao voto dele, julgando improcedente a revisão. Adorvaldo, com voto da Vossa Excelência. Relator, isso. Dorneise. Eu gostaria só de indagar do relator o nome da psicóloga que fez o laudo, se há possibilidade de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tem uma sobrinha que trabalha na comarca, que faz Sim. parte desse projeto Sentinela, e pode ter sido ela, inclusive, que tenha feito o laudo pericial. Aqui não tem, mas eu posso mandar verificar aí no processo. Do processo originário é a folha 92. Nós vamos continuar com a votação enquanto eles... Desembargador Amigo, como vota Vossa Excelência? Como vota? Acompanha? Adora Zeneide? Desembargador Glauber? Desembargador Gilson? Bem. Desembargador Cornélio? Com o relator. Fica pendente essa questão somente perfeita de impedimento ou suspeição. Desembargador Mauri? Acompanhe, Também. Desembargadora Judite?
Então, está proclamado com essa ressalva. Se a perita tiver sido a parente da desembargadora Neisa, Vossa Excelência declara a suspeição, não é isso? Exatamente. Caso contrário, acompanhe o relator. Ok. Está feito o registro. Então, está proclamado o chefe do voto do relator. Eu solicito ao desembargador Maurício gentileza de assumir a presidência. Assumo a presidência com muita honra. E vamos dar seguimento aos nossos julgamentos ainda dos processos do SAG. Há um processo da relatoria do desembargador Amilcar, mandato de segurança, desembargador Amilcar, o primeiro da esta pauta anterior. Petrante Hitz. Está aí mesmo, senhor? Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se do mandato de segurança número 2017-006244, dígito 2, onde é impetrante a RITS, Property Investimento Imobiliário, impetrado o juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Ceará-Mirim. O processo em mesa e, se houver sustentação oral, já facultaria a oportunidade para o advogado querer fazer as colocações que achar pertinente, Excelência. Não há inscrição, Excelência. Tem não? Não. É só o julgamento. Na realidade, senhor presidente, lerei a emenda, há duas preliminares, ouvida mandado de segurança, e posso fazer o destaque necessário. Recebimento de denúncia ofertada em desfavor da impetrante, suposto cometimento de crimes ambientais. Há uma preliminar de inadequação da via-lei suscitada pelo Ministério Público, o qual eu rejeito. O polo passivo é composto apenas por pessoa jurídica e a pretensão de trancamento da ação penal, cabimento de mandado de segurança, impossibilidade de impetração de habeas corpus precedentes. Eu cito um precedente de 2015 do ministro Gugeldo Farias, exatamente nesse sentido, onde na parte que interessa destaca a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da impossibilidade de impetração de habeas corpus em favor de pessoa jurídica, pois o jurídico tem o objetivo de salvaguardar a liberdade de locomoção. Então, resta apenas a via mandamental para apreciar tal pleito, senhor presidente. Essa é com relação à primeira questão preliminar. Pois não. Em relação à preliminar, alguma divergência? Pode seguir, Excelência. A segunda é uma preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido regular do processo, levantada pelo parquê. E procuração judicial devidamente acostada pelo demandante. Observância dos requisitos previstos nos artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil, a qual também rejeito, senhor presidente. Todos de acordo? Aí vamos ao mérito. Penas abstratas máximas atribuídas aos crimes imputados que, somadas, ultrapassam o patamar de 2 anos, previsto no artigo 61 da Lei 9.099/95. Incompetência do do juizado especial, alegada inépcia da inicial acusatória, peça que, de forma clara e objetiva e concatenada, expôs circunstanciadamente os fatos que levaram à conclusão de ter a denunciada devidamente identificada e individualizada como incursa na conduta descrita nos tipos penais, contido nos artigos 38A, 50 e 60 da Lei nº 9.605, de 98, permitindo à acusada o exercício do direito à ampla defesa nesta fase inicial de cognição, existência de justa causa para a persecução penal, indício de autoria e materialidade delitiva, a admissibilidade da inicial acusatória que se limita aos aspectos formais sem que haja incursionamento profundo no mérito da acusação, independência entre as esferas civis e penal, tramitação de ação civil pública envolvendo os mesmos fatos que não interfere no procedimento do julgamento da ação penal, violação ao direito líquido e certo não comprovada a ordem conhecida, porém denegada. Senhor presidente, em harmonia parcial com o parecer ministerial. Indago da Corte se há alguma divergência, algum destaque. Proclamo, então, nos termos do voto do relator, rejeitadas as preliminares e denegada a segurança à unanimidade de votos. Na ordem, segue-se uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do desembargador Cláudio Santos, em que há um pedido de vista do desembargador Glauber Rego. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Consignar que o relator julga improcedente o pedido de constitucionalidade, seguido pelos embargadores Roberto Guedes, Vivaldo Pinheiro, Saraiva Sobrinho e Amilcar Maia. O embargador Ibanez Monteiro abriu a divergência. O embargador Glauber pediu vista dos autos e tem a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de pedir
uma palavra antes do voto do desembargador Glauber, que eu não sei absolutamente qual é, mas há alguns fatos novos que eu gostaria de levar ao conhecimento, não apenas do ilustre colega que pediu vista, mas da Corte, é que a Prefeitura, em documentos públicos, informa que começou o curso da Patrulha Maria da Penha, direcionada aos guardas municipais de Natal, transferindo para o auditório da Semuri, isso agora no dia 13 de janeiro. Também a Prefeitura, são documentos públicos, convida para a solenidade do anúncio da implantação da Lei Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, em Natal, agora no dia 10 de janeiro. E publicou no Diário Oficial do município, desembargador, a portaria da Secretária Municipal de Segurança Pública, que diz o seguinte, artigo 1º, a secretária, no de suas atribuições, resolve instituir, no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o Núcleo de Pesquisa e Cidadania Feminina no FEP, no município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, que será responsável pela coordenação da Patrulha Maria da Penha, prevista na Lei 461/2017, que é esta lei que está em discussão. A coordenação ficará a cargo da servidora Cícera Michele Maria de Oliveira, assinado pela doutora Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes de Melo. Também trago aqui na página da Prefeitura um desfile dos guardas municipais, em que a notícia diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social está trabalhando na implantação da Patrulha Maria da Penha na capital. Para isso, foi realizada uma reunião na tarde desta terça-feira, 7/1, em que a secretária da pasta traçou as primeiras ações efetivas a serem tomadas para a concretização do plano, que conta com o respaldo do Executivo Municipal. As medidas informadas apontam que, de imediato, 30 guardas municipais serão capacitados para atuar no programa que busca medidas protetivas de urgência expedidas pelo Judiciário em favor de mulheres vítimas da violência doméstica e familiar. Os guardas municipais passarão por uma capacitação de 40 horas e foi constituída levando em consideração disciplinas e instruções que forneçam ao agente de segurança a capacidade de atender as vítimas, zelando pela segurança física. O curso de captação de 30 guardas ocorrerá de 13 a 16 e vai por aí. Conclui dizendo que a Patrulha Maria da Penha deve funcionar a partir do momento em que o agressor é notificado pela Justiça. Enfim, nós já temos hoje a Guarda Municipal implantada. Eu estou dizendo isso tudo, excelentíssimos senhores desembargadores, é para indagar se não há perda do objeto dessa ação em face de que foi proposta pelo prefeito anterior. E a administração estadual, ela, na prática, oficialmente, implanta a Lei Maria da Penha efetiva e que continua o processo e que o próprio prefeito, como é uma ação proposta pela pessoa física, continua insistindo que a lei é inconstitucional. Então, ela é efetiva, tudo, é uma questão de me parece que há uma contradição administrativa ou administrativo-jurídica na própria Prefeitura de Natal. De forma que esses documentos estão aqui expostos para reflexão a respeito se há ou não a perda do objeto nessa ação direta de inconstitucionalidade. Era só, senhor presidente. Pois não, senhor. Vereador Glauber. Senhor presidente, eu estou com o meu voto visto com relação
não sei se o relator sugere a perda do objeto, mas me parece não ser possível, né? Seria indisponível aí essa... Mas vamos lá, o meu voto... Não houve cautelar... Não, está julgando direto no mérito. Julga direto no mérito. A lei está, quer dizer, em outras Porque, palavras, inclusive, a lei está em vigor. Porque, inclusive, desembargador Glauber, o voto do desembargador Ibanez foi dizendo que não havia, inclusive, dinheiro, orçamento para capacitar esse pessoal. Ora, a prefeitura já fez. A inconstitucionalidade formal, a divergência dele. Mas vamos lá, mas foi com base, nas palavras dele aqui, que estão registradas, foi com base nisso. Só na formal. Bem, senhor presidente, pares, em votação da sessão do dia 4 de dezembro do ano passado, o relator converteu a análise da medida cautelar em apreciação do mérito. E, a princípio, essa foi a razão que me fez pedir vista dos autos. Em gabinete, observei, como bem esposado pelo eminente relator, desembargador Cláudio Santos, perfeitamente possível, na casuística, a conversão do exame da cautelar em julgamento definitivo meritório da ADI. Por se achar o feito devidamente instruído, havendo-se oportunizado o devido pronunciamento às partes e ao órgão ministerial, contraditório formal, aperfeiçoado com colhimento das manifestações de todas as partes envolvidas, inclusive inovando o relator com a realização de audiência pública, aí, trazendo todos aqui para tratar da matéria, bem como em homenagem à economia e celeridade processuais, encontrando respaldo também no artigo 12 da Lei 9.868/99. E aí tem precedente recente, na mais elevada corte do país, agora em 20 de novembro do ano 2019, na DI 5908, quando disse lá, Sua Excelência, o relator ministro Alexandre de Moraes, que proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos nos termos do artigo 12 da Lei 9868/99. E aí define ele pela possibilidade. E, no mesmo sentido, eu encontrei tantos outros precedentes lá da lavra da ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, ministro Dias Toffoli, ministro Teori Zavascki, ministro César Peluso. Estão todos eles aí identificados no meu voto, que está disponível a todos. Ultrapassado este ponto e estudando minuciosamente os autos, entendo pelo acerto do relator, devendo a lei promulgada, número 461/2017, ser declarada constitucional em sua integralidade. E faz premente analisar a arguição de inconstitucionalidade formal, ponto objeto da divergência. Examinando o artigo 46, parágrafo 1º, as linhas B e C da Constituição Estadual, dispositivos elencados pelo requerente como violados pela lei em questão, nota-se a inexistência de quaisquer ilegalidades e inconstitucionalidades. Analisando a íntegra da lei, resta cristalino que a sua matéria gira em torno da especificação e efetivação de atribuições já existentes à Guarda Municipal e à Secretaria, a qual esta instituição está diretamente subordinada, constantes tanto na Lei Maria da Penha, como e, sobretudo, na Lei Orgânica da Guarda Municipal de Natal, não havendo que se falar em inovação de atribuições e, portanto, em usurpação de competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. A Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, no artigo 8º, inciso 4, diz que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios. No inciso 4, a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Mais adiante, no inciso 7, a capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiro e dos policiais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1 quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Por sua vez, a Lei Complementar 104/2008, Lei Orgânica da Guarda Municipal do Natal, no artigo 12, disciplina que a secretaria a qual a instituição está diretamente subordinada no tocante à área da atividade fim da Guarda Municipal do Natal tem as seguintes atribuições. Inciso 2, executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta, coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do município que, direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança urbana da cidade. Inciso 8, contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Artigo 13. A Guarda Municipal do Natal tem as seguintes atribuições. 1. Exercer no âmbito do município o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Inciso 5. Promover em parceria com o Conselho Municipal de Segurança mecanismos de interação com a sociedade civil a fim de identificar soluções para problemas e implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades. 6. Atuar em parceria com outros municípios e órgãos estaduais e da União com vistas à implementação de ações integradas e preventivas. E 7. Atuar de forma articulada com os órgãos municipais de políticas sociais, visando as ações interdisciplinares de segurança no município, em conformidade com as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Gabinete Civil. Pois bem, como a própria lei prevê em seu parágrafo 1º, o projeto Patrulha Maria da Penha visa somente, aspas, qualificar os serviços de atendimento, apoio e orientação policial no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Natal, fecho aspas, isto é, deixando claro o objetivo de somente qualificar serviços já existentes, não dispondo a respeito de novas atribuições. Vale salientar ainda que a Lei Maria da Penha é uma norma que institui políticas públicas voltadas à prevenção e proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, estando a Lei Orgânica da Guarda Municipal de Natal a responsabilidade da Secretaria de, através de seus órgãos, executar as políticas públicas de interesse da pasta. Nesse sentido, destaco trechos da manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, que atuou nos autos como amicus curiae. E aí eu peço permissão para não ler, senhor presidente, mas é bastante interessante. Somente um pequeno trecho aqui, quando lá consta que o argumento apresentado na ADI de que a lei promulgada 461/2017 cria atribuições novas para a Secretaria não procede. Ao contrário disso, o que foi aprovado com a lei nada mais é do que a ratificação do que já está posto na própria legislação, apenas de forma mais específica, trazendo, inclusive, maior efetividade às medidas protetivas, sobretudo garantindo a aplicação da lei. De mais a mais, a OAB elaborou quadro sintético, comparando as ações instituídas pela nova lei com as atribuições já previstas na Lei Orgânica Municipal da Guarda Municipal de Natal, demonstrando de forma simples e elucidativa que as primeiras são especificações das segundas. A Câmara Municipal de Natal, através da Procuradoria Jurídica, argumentou de forma bastante pertinente que não há qualquer interferência da lei analisada nas atribuições reservadas aos órgãos da administração pública,
elas já existem em leis em plena vigência e apenas foram especificadas em suplementação à legislação federal. A forma de ordenação e implementação das disposições legais continua a cargo do Poder Executivo. A legislação vergastada não criou política pública, não criou órgão público e nem determinou a forma de organização da Secretaria, à qual o Poder Executivo já previamente determinou a vinculação da Guarda Municipal. Não há, portanto, qualquer interferência nas matérias reservadas à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Desse modo, posso concluir, sem dificuldade alguma, que a lei não está inovando quanto à criação, estruturação e atribuições das secretarias, Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos da administração pública, mas tão somente especificando as atribuições já existentes na tentativa de torná-las ainda mais efetivas, sobretudo no tocante à violência doméstica e familiar contra a mulher, assunto de extrema relevância para o município de Natal, em razão do alto índice de violência dessa natureza vivenciado pela região. Outro sim, da simples leitura da Lei Promulgada 461/2017, observa-se que esta não dá enfoque, em momento algum, nos servidores públicos propriamente ditos, tampouco dispõe sobre seu regime jurídico, como indica o requerente. Provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria, reforma e transferência de militares para inatividade, não tratando de aspectos específicos da carreira, como bem posto pelo eminente relator. E aí, quanto à definição do que pode se entender por regime jurídico dos servidores públicos, eu faço aí a transcrição de um trecho do voto do ministro Celso de Mello, na DI 2743, publicado em 28 de agosto do ano 2018, que eu peço permissão para não ler, mas bastante esclarecedor. Ademais, manifestou-se de forma acertada a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Natal ao relatar que a capacitação de servidores, desde que não seja requisito para promoção ou vantagem remuneratória, não possui reflexo no regime jurídico, tratando-se muito mais de uma questão afeta ao serviço, para o qual não existem as limitações de iniciativa, do que aos servidores. Assim, não discorrendo a norma sobre tais temas, também não há que se falar em vício de iniciativa em razão de a lei tratar sobre servidores públicos do Estado e demais matérias pontuadas no artigo 46, parágrafo 1º, a linha B da Constituição Estadual. Do mesmo modo, o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, em ofício de número 058/2017, as folhas 154 e 155, informa que, e aí é basicamente aquilo que o desembargador Cláudio já informou aqui, de que, de fato, a lei encontra-se em vigor. Portanto, quanto à arguição de inconstitucionalidade formal, diante dos argumentos explanados, entendo não ter havido usurpação de competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, tampouco que a lei fere o princípio da separação e harmonia entre os poderes estatais e a cláusula da reserva de administração. E aí, no tocante à alegação de inconstitucionalidade material da norma, eu acompanho, faço algum acréscimo, mas não me parece ser objeto de divergência, senhor presidente, de modo que eu peço a dispensa aqui da leitura, mas encontra-se aí no voto disponibilizado e concluo acompanhando o meu voto, acompanhando o relator, senhor presidente. Senhor presidente, Sim. Eu vou pedir vista do processo. Ok. Então, após o voto vista do desembargador Glauber Rego, acompanhando o relator no sentido da improcedência da ação, pediu vista a desembargadora Zeneide Bezerra. Faço, senhor presidente, exatamente da pergunta que o desembargador Cláudio fez com relação à perda de objetos. Porque eu já tinha, inclusive, votado aqui, acompanhando o relator, mas eu queria só dar uma olhada com relação a essa perda de objetos. Pois não. Senhor presidente, eu não sei se posso ajudar, é que eu vendo aqui alguns precedentes, a desistência ela está consolidada como sendo impossível nessa questão. Aqui desistência não há possibilidade de ação. De ação não é? de... No caso, seria
que, na verdade, o desembargador Cláudio Santos trouxe a discussão, mas... Sim. Senhor presidente, eu queria votar logo. Retiro. Pronto. Não, okay. Eu queria votar logo. Pois não, desembargador. A desembargadora Zeneide está acompanhando. Tá certo. Porque o fato mas com esses esclarecimentos, eu depois fui rever que, na realidade, trata de um processo objetivo em que não há direito subjetivo. Em discussão, portanto, não pode haver retirada, inclusive já começou. E o fato da lei estar em vigor, me parece, não impede a arguição ou a declaração de sua inconstitucionalidade. Exato. Aliás, como bem lembrou agora a desembargadora Judite. Bom. Desembargador Cornélio. Desembargador Gilson. Desembargador Gilson Barbosa. Apoio o relator. Desembargador Cornélio. Bom, eu não quero aqui discutir as boas intenções da lei, a relevância, a necessidade também e a utilidade da lei, mas nós estamos apreciando a constitucionalidade e o aspecto formal. E nesse ponto aí, eu acho que pecou-se, né? A iniciativa seria do chefe do Executivo Municipal e não foi dele, e aí já é bastante para considerar a lei inconstitucional. E também recordo que o ano passado, no final do ano, o relator foi o doutor Francisco Guedes, naquela questão da constitucionalidade da lei que permitia os taxistas usarem aquelas faixas que já estão prontas ali, que os ônibus utilizam. O custo é muito menor e foi declarada a unanimidade inconstitucional. Então, com base nesse argumento, e no voto escrito, que peça juntada, eu vou acompanhar a divergência. Os senhores acompanham a divergência? Pois não. Desembargadora Judite, como vota? Acompanho o relator, excelência. Ok. Proclamo, então, por maioria. Votou a Maurício. Eu acompanho também o relator. Por maioria, julgou improcedente, o tribunal julgou improcedente o pedido, nós temos o voto do relator, vencidos os desembargadores Ibanez Monteiro e Cornélio Alves. Senhor presidente, eu peço a juntada do meu voto. Pois não, excelência, deferida a juntada do voto visto, desembargador Alves. Não, muito bem posto. Há uma ação rescisória ainda no SAG, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, o autor Estado do Rio Grande do Norte, processo 22041, dígito 3. Réis Maria Liduína Batista de Araújo e outros, Maria Davone Marcos Bezerra, Maria José dos Santos Silva, Francisco Fernandes de Oliveira, Maria Consuelo de Azevedo Alves, Ivanildo Praxedes do Nascimento, Vicência Caetano da Silva Medeiros, Helena Lina de Oliveira e Francisca Batista de Oliveira. São os requeridos da ação rescisória. Está em mesa? Há um impedimento já declarado desembargadora Judite Nunes. Excelência, esse processo está em pauta, está em mesa. Ele está atendendo ao novo posicionamento do STJ no tema 880 e, portanto, eu estou julgando improcedente o pedido rescisório, que o fato é aquela questão das fichas financeiras, e o STJ fixou a prescrição da pretensão executória dos réus, necessidade de nova submissão em questão de ordem ao julgador colegiado em razão de posterior modulação dos efeitos com parcial alteração da tese firmada nos embargos de declaração no RESP 1336-026, reanálise com aplicação dos efeitos modulatórios, prazo prescricional de 5 anos para decisões transitadas no julgado até 17/3/16. Eu estou absolutamente atendendo ao que decidiu o STJ nessa questão, que mandou que nós devêssemos adequar a decisão. E como se trata, evidentemente, de casos anteriores a essa data modulada pelo STJ, eu estou votando pela improcedência do pedido. Improcedência? Sim. Até o Ministério Público também se posiciona nesse sentido. Foi uma matéria que a gente discutiu aqui. Eu realmente, até então, andei pendular,
mas estou votando nesse sentido. Improcedente rescisória. Procedente rescisória com um voto Ah. bastante, enfim, adequando-se completamente a essa decisão do STJ nesse tema recurso repetitivo, nesse tema 880. Algum destaque? Senhor presidente, eu não sei se alguém vai pedir. Eu vou pedir vista, porque já destacou o próprio relator, essa matéria até então... Mas agora foi resolvida. Pois é, mas aí só para que eu possa ter a convicção... Já temos precedente eu peço, aqui na eu plenária. Vossa Excelência pede vista. Peço vista, mas certamente virei acompanhando o relator, só para... Os demais aguardam? Não, é interessante, mas não tem muito o que a gente verificar mais, não, porque é impeditivo. Vossa Excelência? Pois não. Ok. Após o voto do relator, julgando improcedente, seguido pelo desembargador Roberto Guedes, o desembargador Glauber pediu vista, os demais aguardam. O 4, os embargos infringentes de nulidade da relatoria, também desembargador Cláudio Santos, revisor do desembargador Roberto Guedes, desembargado José Alex Moreira de Souza, desembargado do Ministério Público. Desembargador Cláudio tem a palavra. Excelência, como exposto, os embargos infringentes em apelação criminal, delito de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 10.826, apreensão de 6 munições desacompanhadas de arma de fogo, aplicação do princípio da insignificância, possibilidade em casos excepcionais, a tipicidade material reconhecida no caso concreto, precedente do Supremo do STJ, recurso conhecido e provido. Eu estou votando pelo provimento com convicção, uma vez que não houve dano, o dano potencial é mínimo, não havia arma, as munições sozinhas não poderiam surtir efeito deletério, de maneiras que eu estou aqui abraçando esse entendimento sufragado por Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e, entre outros, como o ministro Marcelo Ribeiro Dantas, Navarro Ribeiro Dantas. Enfim, eu realmente olhei de forma mais aprofundada a questão e não vejo como não possa prosperar esse voto, não seria voto vencido, esse voto divergente que terminou por não preponderar na Câmara Criminal. Vossa Excelência... Senhor presidente, Vossa Excelência permitir, matéria criminal, e, assim, a relatoria na Câmara foi do desembargador Gilson, eu acompanhei a época, a divergência foi do desembargador Saraiva. Mas a matéria é bastante interessante, e o processo, se não estou enganado, é do ano 2016, o apelo criminal, o julgamento, e a época era pacífico de que não seria admitida aí a bagatela, a insignificância, o princípio da insignificância, por ser um crime formal, de perigo abstrato, tal. Evoluiu a jurisprudência, o desembargador Cláudio, num voto bastante preciso a respeito da matéria, com um pequeno detalhe. Inclusive, eu faço uso aqui das palavras do ministro Ribeiro Dantas, de que passou a ser admitida a bagatela, o princípio da insignificância nesses casos. No entanto, as circunstâncias do caso é que irão definir a primariedade, o flagrante de como se deu, e disse o ministro Ribeiro Dantas agora em 16 de dezembro do ano 2019, bem recente, na 5ª turma, no HC 527080, origem Rio Grande do Sul, que o Supremo Tribunal Federal, como já destacado no voto do desembargador Cláudio, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido, desacompanhado de arma de fogo, tal, e vai.
A aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta, que não seria o caso aqui dos autos, apta a preencher a tipicidade material do delito. No caso em apreço, verifica-se que o carregador calibre 9 milímetros, encontrado na residência do paciente, embora desmuniciado e sem a arma de fogo, foi apreendido no contexto da investigação e prisão do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. É o mesmo caso dos autos, senhor presidente. Aqui, no caso que estamos julgando, lá no caso da relatoria do desembargador Gilson, a apreensão das munições se deu em razão de uma busca e apreensão, uma vez que o acusado estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas. Deixa eu destacar aqui. O próprio acusado, em seu interrogatório, afirmou ter recebido as munições em questão como forma de pagamento, além de ter confessado já ter possuído armas de fogo do mesmo calibre dos projéteis apreendidos em sua residência. Não apenas isso, veja terem sido encontradas as munições durante busca e apreensão decorrente de investigação sobre a prática dos crimes de tráfico de drogas que levaram as autoridades policiais à residência do apelado. Então, senhor presidente, admitindo a possibilidade da bagatela e do princípio da insignificância, mas o caso concreto, em razão das circunstâncias, eu voto pedindo vênia ao relator em sentido oposto, julgando aí improcedente os embargos. Improcedente. O aspecto que me chamou a atenção é que a conduta do agente, no paradigma do STJ, que faz referência à decisão do Supremo, a conduta diz o seguinte, no que interessa: a conduta do agente possui 10 munições de arma calibre 22, destituída de potencialidade lesiva, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão, probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento da atipicidade material, que me parece, o foco dessa evolução da jurisprudência. Não absolutamente faço nenhuma restrição ao voto de Vossa Excelência, até porque está mantendo uma posição, mas como Vossa Excelência falou, foi 2016, né? Não, mas eu estou evoluindo no sentido de admitir a possibilidade do princípio da insignificância. No entanto, o contexto... O caso concreto é que não admite. Mas não se está se tratando aqui... Ele foi uma busca e apreensão, ele é acusado do crime de tráfico e foi feita a apreensão das munições. E é o mesmo contexto do voto do desembargador. Mas compreenda, o fato de possuir 6 munições em casa, nessa busca e apreensão de drogas, não modifica o outro crime principal pelo qual ele deva ser punido, se for encontrado droga com ele, que não está aqui. Agora, se ele tivesse com outro tipo de arma, ou outra arma tivesse na mão de um companheiro, mas, enfim, eu exauri aqui meu entendimento e trago a apreciação dos colegas. Vamos seguir pela ordem do revisor, como voto. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, porque, apesar de ter tido essa busca e apreensão, suposto a busca de droga, mas não foi encontrado droga. Foi encontrado 6 munições desacompanhadas de arma de fogo, né? O contexto aqui, a pena que ele foi por arma de fogo, porta de fogo, não foi de droga. Então, eu vou me acostar ao voto do relator, pedindo venha ao desembargador Glauber, mas vou me acostar ao voto do relator. Como voto? Desembargador Vivaldo. Desembargadora Neise. Acompanho o relator.
Senador Amilcar. Senhor presidente, temos que analisar o contexto que ocorreu o fato. Uma pessoa que estava sendo investigada por tráfico de droga, encontrando com munições de calibre restrito. É uma situação extremamente grave. Não pode ser colocada numa balança de menor potencial ofensivo. Sabe-se que pessoas que utilizam desse tipo de prática, eles guardam a munição separada da arma de fogo, até mesmo para o prejuízo não ser maior quando for encontrado. Eu fico preocupado com essa evolução que aqui se trata, achando como se isso fosse o mais correto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele foi feita a 9 milímetros, Vossa Excelência fez, ou foi de 22? Foi 38, não foi de 20. Então, pronto. De qualquer maneira, 38. Então, o retiro não era de uso restrito, mas era munição. E, ao que tudo indica, plenamente eficaz de disparo. Ultimamente, o Tribunal de Justiça, recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul evoluiu para uma seguinte decisão. O indivíduo em fuga atirando pela polícia, ele não comete tentativa de homicídio porque ele não tem tempo para fazer pontaria. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu agora recentemente. Eu fico imaginando onde é que a gente vai parar com esse tipo de evolução. O sujeito que está sendo investigado por tráfico de droga tem munição em casa, não tem nenhum registro de arma em seu poder, certamente, provavelmente também vamos daqui a pouco caminhar para que, também com base na decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que o traficante tem direito até de portar, de ter uma arma ainda que legal em casa, porque a atividade que ele desenvolve é uma atividade de risco e ele tem o direito de se proteger. Então, nós vamos caminhar para essa situação. E por isso, com todas as vênias, eu acho que o desembargador Glaube, com base nos precedentes do Tribunal do Supremo e do Superior, vê que a situação da apreensão da munição deve ser analisada com um caso concreto. Se essa munição fosse apreendida com um indivíduo que estava na fazenda dele, ou então numa chácara, eu não tinha nenhuma dúvida em acompanhar o relator. Mas não é o caso dos autos. Então, acompanho a divergência. Ok. Embaixadora Zeneide, como vota? Ok. Embaixador Glauber já votou. Desembargador Gilson. Presidente, a exposição do desembargador Glauber, pela sua experiência de Câmara e a facilidade com que Sua Excelência expõe, não dá para ter outra opção, respeitando quem tem a opção diferente. E o desembargador Amilcar corroborou, deu tudo certo, eu vou acompanhar a divergência. Foi não, Excelência. Desembargador Cornélio, como vota? Eu vou seguir a divergência. Eu vou fazer aqui o desembargador Amilcar. Se fosse uma abordagem normal, ou então numa blitz, pegasse uma pessoa, vamos dizer assim, de bem, né, com essas munições, eu poderia seguir o relator, mas como no caso é um suposto traficante, eu vou seguir a divergência. Embaixadora Judite, como vota? Excelência, considerando a situação do processo, a situação fática, e concordando com tudo que foi dito pelos votos divergentes que me antecederam, eu acompanho a divergência. Foi não, Excelência. Proclamo, então, por maioria, não é isso? Negado o provimento aos embargos. Vencidos por maioria, vencidos o embargador relator, embargador revisor, embargador Vivaldo, embargadora Neise. Relator para o acordo, embargador Amilcar Maia. Da pauta do dia ainda do SAG, aos embargos de declaração da relatoria do desembargador Amilcar Maia, com declaração de suspeição do desembargador Glauber Rigo, município do governador de Serra Rosado. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração em embargo de execução número 2015-011-955, distrito 6. Temos como partes município do governador de Serra Rosado, estado do Rio Grande do Norte. A emenda é o seguinte, senhor presidente: embargo de declaração em embargos de execução, alegadas contradições e omissões no acordo embargado. Em ocorrência, discordância dos embargantes com a conclusão expressa pela Corte, pretensão de rediscussão do julgado, impossibilidade da ausência de vício a demandar a complementação da decisão, conhecimento e rejeição de ambos aclaratórios
oposto, tanto pelo Estado quanto pelo município, senhor presidente. Alguma divergência? Eu peço desculpa ao desembargador Cláudio Santos, porque eu omiti aqui o 5º ainda da pauta anterior, que é uma revisão criminal da relatoria de Sua Excelência. O desembargador Cláudio Santos, relator, revisor do desembargador Roberto Guedes. Excelência, aqui é da Vara da Infância e Juventude. Há um pedido de revisão alegando a ausência de prova nova suscitada pelo Ministério Público em preliminar, que foi fundada na contrariedade de texto expresso em lei. Eu estou transferindo para o mérito, para o objeto da ação. E no mérito, pleito de realização de incidente de sanidade mental, questão não ventilada no processo original, de preclusão, em ocorrência de contrariedade e, de forma objetiva e sintética, eu estou votando pela improcedência do pedido revisional. Não encontrei elementos que me levassem a entendimento diverso. Pois não, o voto está disponibilizado. O revisor como vota? Nenhum destaque, nenhuma divergência, excelência. Algum destaque? Todos de acordo. Proclamo, então, a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Agora, para a pauta do dia, há um desembarque de declaração da relatoria da doutora Neise. Embargante Yolanda Maia, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. A doutora Neise tem a palavra. Aí mesmo? Pois não. Processual civil, embargos de declaração em mandado de segurança, em conformismo direcionado ao mérito da censura à execução. Repetição de valores percebidos anteriormente. Tentativa de revisitação de matéria. Questão suficientemente discutida. Ausência de quaisquer das peças do artigo 1022 do CPC. Manutenção do deciso. Precedentes desta Corte. Conhecimento e rejeição. Alguma divergência? Proclamado nos termos do voto relator. Esgotada a nossa pauta física, né? O remanescente ainda dos processos físicos. Vamos para o PJE. Eu vou chamar somente os processos que há destaque. O 21, pela ordem, o mandado de segurança 080-1207. Esse mandado de segurança é da relatoria da embargadora Maria Zeneide. Impetrante refinação e moagem de sal Santa Helena. Impetrado coordenador de arrecadação e controle estatística da SET, governador do Estado e o secretário de Estado de Tributação. Ok. Na verdade, temos um voto divergente. Tem 3 votos divergentes. Por conta da questão da competência somente, desembargadora. Se é do Tribunal de Justiça. Foi ontem já, no final, e eu resolvi votar divergente, mas a preliminar é de competência da Corte. De incompetência da Corte. Eu também estou no mesmo sentido do desembargador Cláudio. Ultrapassada a preliminar. Que aqui, inclusive, teve uma relatoria do desembargador Cláudio que a gente... Houve um aqui, parece que houve um precedente aqui recente, né? A divergência está no desembargador Cláudio, na questão da competência. Mas eu concito a relatora a reexaminar a questão. Mas ela, no voto dela, ela faz referência ao precedente. Porque o voto da relatora, ela casa, no caso, é o caso concreto. Eu acho que está... Da mesma maneira que foi o caso concreto que vocês observaram aquela questão criminal, da arma, aqui é o caso concreto em abstrato que não tem como não ser apreciada essa questão do mandato de segurança. Tinha que ser mesmo realmente aqui da maneira como a desembargadora relatou. Então, assim, na minha opinião, por isso que eu me acostei ao voto do relator, não desconhecimento, o conhecimento aqui da decisão. Entendendo a competência da Corte. Qual é esse? É o 21? É esse, é o 21. O embargador Gilson e o embargador Cornélio ainda não votaram. Então, eu coloco em destaque a questão da incompetência.
até agora suscitada pelo desembargador Cláudio Santos, acompanhada pelo desembargador Ibanez e desembargador Glauber. Senhor presidente, me permita pela ordem. Pois não, tem a preocupa só é a segurança jurídica. O que disse o desembargador Roberto Guedes é que o caso concreto, mas o caso concreto é um decreto, me parece a mesma situação do que foi trazido aqui à corte pelo desembargador Cláudio e que a maioria, eu acredito que restou vencido somente o relator e a desembargadora Zeneide naquela época. Entendeu que a competência seria do... Mas ele fala aqui na certidão. O objeto dele é obter certidão. Não é obter o direito ao regime anterior, porque aí não se admite que haja mudança no incentivo fiscal para prejudicar em face do princípio da segurança jurídica. E naquela oportunidade nós dissemos que era competência no primeiro grau. No primeiro grau. Bom. Olha, exatamente, porque é meio dúbio. Como foi no final, eu deixei para discutir isso aqui agora, se realmente... Vossa Excelência retira... Pois não, Excelência. Ok. Não mesa, para se aprofundar a discussão em relação à preliminar. Na sequência, há também um destaque aqui no 39, revisão criminal da relatoria do desembargador Cláudio Santos, revisão criminal 080-3678, requerente Alcimar Salvino de Araújo, advogado Dr. Guilherme de Negreiro de Ordem Reinaldo, requerido à Justiça. Neste caso, para conhecimento da Corte, o desembargador Cláudio Santos, o relator, está julgando pela procedência do pedido, acompanhado pela desembargadora Judite, desembargadora Neise, desembargadora Zeneide, desembargador Gilson Barbosa. Aqui é um pedido de redimensionamento da pena. A divergência e eu estou Milka, acatando porque acho. A dosimetria. Então, eu tenho... Cornélio. A minha posição é que há razão e essa questão pode ser enfrentada em revisão, claro. Não é? Porque houve uma superposição de circunstâncias no agravamento da pena, de maneiras que eu estou aqui no meu voto de forma muito limitada. Eu estou acatando a pretensão e estou, inclusive, só para concluir aqui, essa conduta social que foi avaliada 2 vezes, que o comportamento da vítima, se for avaliado dessa forma, vai ter um problema danado, inclusive porque é do tipo, né? Integrante do tipo. Aí eu estou diminuindo para 6 anos pelo tráfico, com 66 dias de multa, e a pena do crime de porte ilegal de arma para 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, de acordo com o artigo. Eu olhei com bastante cuidado esses casos e estou abraçando esse entendimento, senhor presidente. Para ordenar aqui, então, o desembargador Cláudio Santos julga pela procedência, seguido pela desembargadora Neise, consigo Roberto Guedes e Vivaldo Pinheiro ainda não votaram, desembargador Amiga Maia diverge, senhor presidente. Desembargadora Zeneide acompanha o relator, o desembargador Gilson Barbosa acompanha o relator e a desembargadora Judite também acompanha o relator. Só para esclarecimento com relação aqui como revisor, mas eu vou votar, porque eu acho que foi um erro. Eu vou acompanhar um relator, porque é o seguinte, o fundo aqui é uma questão da lei de tráfico. Só que, quando houve a condenação, foi na lei antiga, né? Foi na lei de 6.383. Né? E daí porque pode ser feita essa questão da revisão, né? Porque a lei mínima era de 3 anos a 15 anos. Né? E a sentença foi em fevereiro de 2006. E a nova lei, quando vigorou, passou de 5 a 15. Daí porque perfeitamente pode ser feita essa questão dessa revisão criminal, a qual vou acostar o voto do relator. O que eu vou pedir vista, que já foi colocado, é o 40,
porque tem uma questão do redimensionamento da pena que eu acho que a gente tem que refazer aqui. Por isso que eu pedi vista do 40. Mas ao 39 eu acompanho o relator. Ok. O 35, eu estou pedindo vista do 35. Certo. Vamos concluir esse julgamento agora, do Glauber. Senhor presidente, no 39, eu estou julgando parcialmente procedente, tão somente por conta da circunstância judicial do comportamento da vítima. Exato. Somente esta que eu estou considerando neutra, excluindo. As demais, que foram excluídas no voto do relator, eu me considero aí idôneas para o fundamento para permanecer negativo, senhor presidente. Ok. Somente nessas circunstâncias. Proclamo, então, por maioria, julgado procedente o pedido, nos termos do voto do relator, vencidos o desembargador Amilcar Maia e Cornélio Alves, que julgavam improcedente, e o desembargador Glauber Rego, que julgava parcialmente improcedente. Certo? Esse é o 39. No 40, o desembargador Guedes está pedindo vista. Estou pedindo vista. Já está. E o 35, a desembargadora Judite. O 40 é uma revisão criminal em que requerente Jairo Manuel Carvalho da Silva, advogado João Cabral da Silva, requerida da Justiça Pública, e o processo da relatoria do desembargador Cláudio Santos. O 35, para conhecimento das partes, trata-se de um mandado de segurança em que impetrante Alisson Barbosa Assis, advogada a doutora Milena Abrantes Farias, impetrado secretário da Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. O relator, o desembargador Gilson Barbosa. Qual é esse número? É o 35. A desembargadora Judite, ou desembargadora Zeneide pede vista. Os demais aguardam o voto de vista ou alguém quer antecipar o voto? Senhor presidente, eu antecipei o voto, mas eu aguardo o voto de vista que eu posso modificar. Pois não. Depende com o voto de vista. Algum destaque nos demais? Desembargador Gilson, alguma coisa? Algum destaque mais? 42. Vossa Excelência pede vista. 42, uma revisão criminal. Da relatoria do desembargador Cláudio Santos. Requerente Wendel Lucas Silva Ribeiro. Requerida da Justiça Pública. Pedido de vista da desembargadora Zeneide. Julgamento suspenso. Improcedente, né? Isso. Meu voto é pela improcedência. Mandado de segurança 080-5528, impetrante Michele Rosa Alves Faustino dos Santos, advogado Dr. Carlos Magno Coelho Alves, impetrado secretário estadual da Administração de Recursos Humanos, secretário de Educação, Cultura do Desporto e Lazer do Rio Grande do Norte. Neste caso, há divergência, a relatoria é da doutora Neise, a divergência, no caso, a relatora concede a segurança com divergência da desembargadora Judite e do desembargador Ibanez. Portanto, o voto é proclamado por maioria, vencidos os desembargadores já nominados. O 46 também há uma divergência, é um conflito, proclamado por maioria, vencido o desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, só para Todos esclarecer, a assessoria me trouxe aqui aquele processo na relatoria da desembargadora Zeneide que tirou de mesa. Não, era desembargador Gilson. O 35. Não, o do mandato de segurança, da questão sim, Isso. Da questão, sim. Que o doutor Roberto Guedes disse que era o caso concreto, que era diferente. Na verdade, é a mesma matéria, doutor Roberto Guedes, daquele que nós julgamos aqui, que a desembargadora Judite restou redatora para o acordo. É a mesma advogada, inclusive. Senhor presidente, só para... Ok. Declaro encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos.